Então vamos continuar nossa aula e vamos prosseguir de onde a gente parou na última vez, tá certo? Deixa eu só colocar aqui para apresentar, para que vocês vejam a minha tela, né? E a gente dê prosseguimento. Então, na aula passada, a gente parou aí, né? Tá certo? Bom, então vamos continuar vendo as propriedades de logaritmos. Então vamos continuar. Aí olha só. Propriedade 4. Propriedade 4. Log de B sobre C na base... Log de B sobre C na base A, tá certo? O que vai dar isso? Isso vai dar exatamente log de B na base A menos o log de C na base A. E a ideia é bastante simples, né? A ideia é bastante simples, né? Isso aqui já é o próximo slide da outra parte da aula, né? Mas eu vou só mostrar para vocês que realmente é verdade. Então, eu vou dizer o seguinte, vou dizer que Z é o log de B sobre C na base A. Esse é que eu quero calcular, que eu não sei. Vou chamar de X o log de B na base A. Isso quer dizer o seguinte, ó, que A elevado a X dá o B, né? Tá certo? E eu vou dizer que Y é igual ao log de C na base A. Isso quer dizer o seguinte, que A elevado a Y dá o C, o que vem da definição que a gente viu na aula passada. Mas o que eu quero calcular é esse aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Daqui, ó, eu sei que A elevado a Z é igual a B sobre C. Aí daqui, ó, eu vou tirar o seguinte, né? Que A elevado a Z é igual ao B. Quem é o B? A elevado a X. Sobre o C. Quem é o C aqui, ó? À esquerda, à direita, né? Ó, A elevado a Y. Então, isso vai dar, né? Ó, vai dar o seguinte. A elevado a Z é igual a A elevado. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Cancelo a base. E eu vou ter que Z é igual a X menos Y. Aí fica provado. O Z é o log de B sobre C na base A, que é igual, esse é o Z. O X é o log de B na base A. E o Y é o log de C na base A. Ou seja, né, assim como ocorreu no anterior, o log do produto deu log do primeiro mais o log do segundo, do B mais do C, né? Ó. O da divisão transforma em diferença, em subtração, né? O log de B dividido por C é o log de B na base A menos o log de C na base A. Né? Isso aqui é outra propriedade. Vamos seguir. Seguir com as propriedades, né? Até aqui, alguma dúvida? Então vamos continuar. Então vamos continuar. Então agora a propriedade, a última foi a 4, então a próxima é a 5. É o log de B na base C é a mesma coisa que o log de B na base A sobre o log de C na base A.
essa propriedade aqui é chamada de mudança de base. Você tem um logaritmo em uma certa base e você quer mudar para outra. Ó. Eu tenho o logaritmo de b na base C e vou mudar para a base A. Então vai ficar log de b na base A, né, do logaritmando original, e o log da base original na nova base, que é a A. Perfeito? Tá ok? Exatamente isso que dá. Aí aqui tem uma consequência interessante, né? Que eu vou chamar de 5.1. Que é o seguinte: o log de b na base A é a mesma coisa que 1 sobre o log de A na base B. Quer dizer que o inverso do log de A na base B é o log de B na base A. Agora eu vou provar que essas duas estão certas, né? Então, olha só. Então, eu vou como antes, né? Eu sei que Z é igual ao log de B na base C, tá certo? Vou dizer que x é o log de B na base A e vou dizer que o y é o log de C na base A, né? Mas o meu objetivo é achar o Z, não é? Bom, daqui eu posso tirar o seguinte, que A elevado a x é o B, e daqui que A elevado a y é o C, né? Aí vou fazer aqui nesse cantinho, depois vou apagar e deixar só a propriedade, tá certo? Aí vamos ao Z. O Z é o log de B na base C, então pela definição, C elevado a Z é exatamente o B. Mas quem é o B? É A elevado a Y, que é o C elevado a Z, né? E o B, A elevado a X. Vou ficar na mesma base. A elevado a YZ é igual a A elevado a X. Meu objetivo é achar o Z, então posso cancelar isso com esse. E vai ficar YZ igual a X. Ou seja, o Z é igual a X dividido por Y. Aí fica certo. Ó. O Z é esse aqui, né? Ó. É o log de B na base C, que é igual ao X dividido por Y. O x é o log de b na base A e o y, que é o denominador aqui do z, né, ó, é o log de c na base A. Aí isso prova que a propriedade 5 está correta. Perfeito? É só para você ver que está tudo certinho, não tem nada. Aí a 5.1. A 5.1 é imediata, né? Ó. Eu vou aplicar a 5 para provar a 5.1. Eu tenho log de B na base A. Aí eu quero transformar tudo para a base B. Pelo que diz aqui, ó, é só pegar... Deixa eu colocar um colega que quer entrar. Então, olha só. Aqui é só mudar tudo para a base B, né? Porque, ó, eu quero que fique na base B. Então, vai ficar log de B na base B, pela definição, ó. É esse cara aqui, ó, na nova base, né? Ó, tá certo? E agora esse de baixo na nova base, né? Ó, então é log de A na nova base, que é o B. Aí a gente viu o seguinte, né? Ó, que na propriedade 1, o log de A na base A é 1. Então log de B na base B também é 1, porque é o mesmo, né? Ó. Então aqui vai dar 1 sobre o log de A na base B. Pronto, ficou provado. Tá certo? Isso aqui não precisa copiar, né? Não vai ter. O importante é que você saiba a mudança de base, né? A aplicação das propriedades, tá certo? Não é? Uma outra que tem, né? Essa vai ser a última. É a seguinte. Propriedade 6. Aqui é ponto 1, é 5.1, né? Aqui é 6. Fala o seguinte, se tiver assim, ó, A elevado ao log de B na base A, isso dá exatamente o próprio B. Ó. Você cancela o log de A na base A e o resultado é só o B. Fazer isso também não é muito difícil não, né? Por exemplo, eu não sei quanto é, vou chamar de Z. Z é A elevado
ao log de B na base A. Pela definição de logaritmo, né, ó, isso quer dizer o seguinte, que o log de Z na base A é igual ao log de B na base A. Perfeito? As duas coisas são iguais. Aí, ó, tem uma propriedade que me permite cancelar esse com esse também, ó. Então, Z é igual ao B. Perfeito? Tá ok? Então, ó, Z, que é o A elevado ao log de B na base A, é o próprio B. Então, isso faz com que a propriedade fique provada, né? Então, ó, essas são as principais propriedades que a gente vai usar lá nos logaritmos, tá? Tá ok? Tá? Ah, sim, tem uma outra lá que eu esqueci, né? Que devia ser das primeiras, que é essa aqui, ó. Que é uma que eu usei para resolver os logaritmos. Se você tiver assim, ó, log de A elevado a M na base A elevado a N, isso aqui, ó, nós já fizemos lá, ó, que é M sobre N. Isso aqui eu não vou provar, que é muito fácil, né? Tá certo? Então é só cancelar o A com o A e dar M sobre N. A gente fez até um assim, ó, que foi, acho que foi assim, o log de 81 na base 27. Aí vai dar o quê? Log de 3 elevado a 4 na base 3 elevado a 3. Ó. Aí esse cancela com esse, como diz aqui, né? Ó, e dá só os expoentes no resultado. Tá certo? 4 sobre 3. Só os expoentes, o 4 e o 3. Perfeito? É isso. É isso que diz essa última propriedade, né? Ela que estava faltando. Tá ok? Então, essas são as propriedades que você usa para resolver os problemas de logaritmo, tá? Alguma pergunta até aqui? Bom, então vamos passar para a próxima. Bom, a gente já viu um pouco de equação logarítmica, né? E vimos como é que resolve algumas equações, né? A gente já viu. Então, a gente já vai pular direto para a função logarítmica. Função logarítmica. Bom, a forma de definir a função logarítmica, né, ó, é similar ao que a gente viu lá para as exponenciais, claro. São funções diferentes. Mas a base que a gente vai fazer é a mesma, né? A gente vai fazer assim, ó, seja A um número positivo e diferente de 1. Exatamente como na exponencial, né? Exatamente como na exponencial. Aí o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte agora, né? Definimos a função logarítmica por, aí vamos lá, f. Agora aqui tem um detalhe, ó, o domínio aqui é diferente. É R mais asterisco. Lembra que eu só posso calcular logaritmo de números positivos, né? Então, por isso que está assim, ó. R mais asterisco são os positivos, chegando em R. Perfeito? O que a função faz? Pega um x aqui e associa a imagem dele, que é o nosso y, que é o f de x, né? Ou simplesmente log de x na base A. Perfeito? Assim que é definida a função logarítmica, né? Ok? Como é que é a imagem da função logarítmica? Aí vai dar o seguinte, ó, vai acontecer assim, ó. Imagem da função logarítmica.
Se dessa função que nós estamos escrevendo aqui, ó, a imagem vai dar sempre isso aqui, ó. Y pertence aos reais, melhor. Vai dar todos os reais. Ah, professor, você está falando, mas eu não estou vendo o que está acontecendo. Quando a gente fizer o gráfico, você vai ver que a imagem vai dar todos os reais. Tá certo? Então, como é que vão ser os gráficos? Os gráficos vão ser assim, ó. XY pertencente ao plano cartesiano, tal que o Y é a função que é o log de x na base A. Log de x na base A, desde que log de x na base A, desde que o x seja um número real positivo, ou seja, tem que estar no domínio, né? Aqui é asterisco, aqui em cima, tá? Opa, tá ruim. Aqui em cima é asterisco, né? Ó, porque não pode ter o zero e é para o lado só dos positivos, né? Ó, e não pode ter o zero. Então isso aqui é asterisco, tá? Então esse é o conjunto que é o gráfico, tá bom? Agora, mas como é que são os gráficos realmente? Só tem duas formas de ter o gráfico da função logarítmica. Vamos ver no próximo slide. Vamos lá? Ei, aqui está escrito errado, né? Fundição, o que é fundição? Ninguém diz nada. É função, lembra? Todo mundo fica caladinho aí, nem ajuda o professor, poxa. Bom, vamos apagar o desnecessário, né? Isso aqui já é desnecessário. A definição eu quero que fique, né? E a definição do gráfico também. Vamos só arrumar isso. Então, olha só. Aqui a definição do gráfico. Aí o gráfico vai ser um desses aqui sempre, ó. Parece que tem alguém querendo entrar, tem não. Professor, não Oi. foi eu que levantei a mão. Ah, tá. Eu queria saber que letra é essa que você escreveu na definição da função? A primeira. Nesse slide aqui? Não, nesse aqui. Não, desse mesmo slide aí que o senhor está. Esse aqui? Nesse último aí. No último ou nesse que você está vendo? Na última linha aí, desse slide aí que você está mostrando. Que letra? Isso. Antes de função. Antes de função? Isso é um R, é um B. É no início. Peraí. É no início. Aqui é Y. É aqui não? Não. Mais. Aqui? Mais lá no início. Aqui? Mais um pouquinho. Aqui? Não, desce. Aqui? Aí, isso. Isso aqui é um F, gráfico da função. Esse F aqui, ó. Não, antes desse F. G de gráfico. Pô, Porque parece um B. o meu G tá ruim, é? Pelo Não tem amor como. de Deus. E agora? Agora sim, obrigada. Pelo amor de Deus, rapaz. Pronto, gráfico da função. Definição aí, ó. Tá bom? Então vamos lá. Só tem dois tipos de gráfico. Como na exponencial, lembra? Na exponencial só tinha dois tipos, o crescente e o decrescente. Aqui também. Só que com uma diferençazinha, né? Que a gente vai já ver qual é. Eu vou desenhar o gráfico e explicar por que ele é daquele jeito e não de outro. Mas você vai entender direitinho.
Então, esse aqui é o y e esse aqui é o x, né? Então vamos lá. Primeiro para esse aqui, ó. Esse aqui é o caso em que o A é positivo. E esse aqui vai ser o caso em que o A vai ficar entre 0 e 1, né? Porque o A é positivo, mas não pode ser 1. Então tem esses dois casos. Opa, maior que 0 não, maior que 1, né? Maior que 1. A maior que 1 e A entre 0 e 1. Como na exponencial, exatamente da mesma forma. O que muda é o gráfico, né? Tá certo? O gráfico vai ser sempre assim, ó. Quando o A for maior que 1, a função vai ser crescente. Aí o gráfico vai ser assim, ó. Perfeito? Por isso que eu falei que a imagem é todos os reais, ó, porque percorre toda a extensão do y, porque aqui continua subindo, né? Ó. E quando a função for decrescente, aí o gráfico vai ser assim, ó. Invertido, né? Tá certo? Mas o importante é o seguinte, que esse cara aqui, onde corta o eixo X, esse cara aqui onde corta o eixo X é o 1. Por quê? O log de 1 é 0, né? Então, se você fosse calcular o log de 1 em qualquer base, dá 0. Então, o local onde corta o eixo X é o 1. Perfeito? Similar ao que acontece lá na exponencial, né? O lugar onde o gráfico da exponencial corta o eixo Y também é no 1, né? Perfeito? Porque quando x é 0, aí a imagem é 1. Aqui é o contrário. Quando o x é 1, a imagem é 0. Por quê? Porque o log de 1 em qualquer base é a propriedade 1, né? Ó, primeira propriedade. O log de 1 em qualquer base dá 0. Perfeito? É a primeira propriedade. Né? Aí é por isso que, né, a imagem do 1 é 0. Isso aqui é o y, né? Tá certo? Até aí alguma pergunta? Outra coisa, a gente vê que aqui, ó, neste caso, a função é crescente. E neste outro caso, a função é decrescente. Perfeito? Tudo tranquilo? Vamos ver o exemplo? Vamos ver o exemplo? Vamos ver o exemplo, então. Vamos lá. Exemplo. Vamos ver um de cada, né? Um da crescente e outro da decrescente. Esboce o gráfico das funções dos pontos. Letra A, f de x igual ao log de x na base 2, esse aqui é o crescente. E letra B,
g de x igual a log de x na base meio. A base é meio aqui, né? Terceiro, 1 com o a maior que 1 e o outro com o a entre 0 e 1, entendeu? Para dar esses dois gráficos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir valores, né? Então vamos fazer a tabelinha dos valores, né? Para fazer a letra A. Letra A, f de x igual ao log de x na base 2. Aí vamos lá, tabelinha. Como na exponencial, eu vou escolher pelo menos 5 valores. Menos que isso, o gráfico não fica tão bom, né? Então, vou escolher os seguintes valores para o x. Ó. Como só pode ser número positivo, então vou escolher aqui 1/8, 1/4, meio, 1. Vou tirar 1/8, senão não vai ficar muito bom. Vou começar com 1/4. 1/4, meio, 1, 2 e 4. Os 5 valores, está aqui. Tenho que achar o y deles, né? Então, o que a função faz? F de x é igual ao log de x na base 2. Tá certo? Primeiro, o f de 1/4 é o log de 1/4 na base 2. Aí a gente vai usar a propriedade para achar. 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, né? Tá certo? E eu ainda posso escrever assim, né? Log 2 ao quadrado, no denominador, eu posso levar para o numerador trocando os expoentes no numerador, sobre 2, né? Aqui. Aí eu vou usar aquela última propriedade. Ó. Se aqui for 1, o resultado é menos 2 sobre 1, então é menos 2. Então a imagem do 1/4 é menos 2, porque o logaritmo de 1/4 na base 2 é menos 2, perfeito? Aí no gráfico, o ponto que eu vou escrever no gráfico, xy, é 1/4 com menos 2, perfeito? Mesma coisa eu vou fazer para o meio. Ó. Então vai ser log de 1 sobre 2 na base 2. O meio eu posso escrever assim, ó. 2 elevado a menos 1 na base 2. Aí de novo, ó, o expoente aqui do 2 é 1, cancela esse com esse, né? Ó, e vai dar menos 1 sobre 1, que é menos 1. Então a imagem do meio é menos 1. A imagem do 1 eu já sei que é 0. A imagem do 2, aí eu vou de novo lá nas propriedades. Ó. O log de A na base A é 1. Ó. Sempre que é o mesmo, o logaritmando e a base são iguais, o logaritmo é 1. Então eu vou aqui, ó, fazer isso. Eu vou calcular o log de 2 na base 2, então vai dar 1. Tá certo? Não é? Quando eu for fazer o f de 2, vai dar log de 2 na base 2. É 1. Tá certo? E o último, quando eu for calcular o f de 4, vai ser o log. Bom, já vou colocar assim, ó, o 4 é 2 ao quadrado, só por causa do espaço. Então vai dar 2, né? Ó, que eu vou cancelar isso com esse, né? Que é elevado a 1, 2 sobre 1, então dá 2. Então, ó, esses são os pontos no gráfico, né? Ó, meio com menos 1, 1 com 0, que é aquele ponto onde corta o eixo x, lembra? 2 com 1 e 4 com 2. Tá certo? 4 com 2. Isso aqui, ó, eu vou apagar, que a gente já viu, vai ficar no vídeo que eu vou enviar para vocês, né? Então, acho que vai dar para olhar no vídeo, então não vai ter problema. E aqui eu vou desenhar o gráfico, nessa parte aqui. Tá certo? Então, vamos lá, né? Opa!
Então vamos lá. Então vamos lá. Digamos que aqui é o 1. Exatamente aqui é o 1. Exatamente aqui é o 2. Tá certo? Exatamente aqui é o 3. Vou colocar aqui embaixo. O 2 e o 3. Aí eu vou apagar dali de cima. E vou esticar um pouquinho aqui. Não está fazendo. Mas bem aqui assim é o 4, né? Bem aqui seria o 4. Aí eu vou esticar um pedacinho da reta. Para colocar o 4. Perfeito? Então, esse eixo é o X e esse eixo é o Y. Então, o 4 vai estar bem aqui, né? 1, 2, 3 e bem aqui vai estar o 4, né? Então, vamos lá. Vamos lá. A imagem do 1/4 é menos 2. Onde está 1/4? Bom, exatamente a metade entre o 0 e o 1, a metade do caminho, é o meio, né? E a metade do meio é justamente o nosso 1/4. Tá certo? Aí a imagem do 1/4 é menos 2. Aí eu vou aqui, ó. 1, 2. Aqui é o menos 2. E aqui é o menos 1. Então, vai dar bem aqui o ponto, né? Ó, deixa eu colocar vermelho para vocês enxergarem. Bem, então o ponto vai dar bem aqui, né? Tá certo? Aí a imagem do meio é menos 1, então vai dar bem aqui, né? Tá certo? A imagem do 1 é 0. Ó, e lembra que eu falei que sempre passa aqui no 1? Perfeito? A imagem do 2 é 1. Então, vamos lá no 1. Então, aqui é 1, né? E bem aqui é o 2. Então, a imagem do 2 é 1, então vai dar aqui. E a imagem do 4 é 2, então vai dar bem aqui. Aí o gráfico é como a gente já sabia, né? Vou fazer um pouquinho mais forte. Aí o gráfico é esse aqui, ó, bem destacado. Tá certo? Aí olha só, quanto mais próximo do zero você for calcular o logaritmo do número, mais negativo vai dar o resultado. É por isso que vai para cá, ó. Então vai para menos infinito quando você se aproxima do zero, né? E quando você se afasta do zero, vai para mais infinito, né? Tá certo? Essa é a ideia do gráfico. Alguma pergunta? Bom, então vamos fazer o próximo gráfico, né? Então o gráfico, esse é o gráfico, né, ó, que se assemelha a este aqui, né? Ó. Por quê? Porque o A é 2, é maior que 1. A base do logaritmo é 2, né? Ó. Então aqui a base do logaritmo, né, ó, é 2, né? Ó, maior que 1. Por isso que o gráfico se assemelha aqui. Tá ok? Então vamos fazer o próximo. O que a gente vai apagar aqui? Isso aqui que não precisa, né? E o nosso exercício agora é a letra... Opa! Vamos mudar aqui a cor. E o nosso exercício agora é a letra B, né? Então é G
de x igual a log de x na base meio. Eu posso escrever assim, ó, né? Log de x na base meio, log de x na base 2 elevado a menos 1. A mesma coisa que meio, né? Tá certo? Mas por que escreveu assim, professor? Para facilitar as contas quando a gente for calcular a imagem dos valores aqui da nossa tabela, né? Então vamos à nossa tabela. Tá certo? Vou pegar os mesmos valores, menos 1/4. Aí as imagens, claro, vão dar diferente. É outra função, né? Meio, 1, né? Menos 1, aliás. Não tem 0, né? Não, tá errado. Aqui só pode ser número positivo, né? Me perdoe. Aqui só pode ser número positivo. 1/4. Meio, o x tem que ser positivo, né? Não pode ser diferente. Meio, 1, 2 e o 4. A imagem de todos esses, né? Você vai ver que vai inverter a ordem dos valores, né? E aqui o XY, né? Que vai estar no gráfico. Aí vamos lá. Vou apagar isso aqui para fazer as contas, né? Aí depois eu apago. Então vamos lá. Primeiro, 1/4. Eu quero saber o g de 1/4. Aí, ó, em vez de pegar essa original, eu vou pegar essa outra aqui com essa mudança para 2 elevado a menos 1. Então vai ficar log de 1/4, 2 elevado a menos 1. No slide anterior, no quadro anterior, a gente viu que 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, né? E 2 elevado a menos 1. Usando aquela última propriedade que nós vimos, vai ficar menos 2 sobre menos 1. 2 dividido por 1 é 2 e menos com menos é mais. Então a imagem do 1/4 é 2. Aí, ó, inverteu o anterior, né? A imagem do 4 era 2 e agora a imagem do 1/4 que é 2, né? Por isso que vai inverter o gráfico. Perfeito? Quando você for calcular do meio, vai dar a mesma coisa. O princípio vai ser o mesmo. G de meio. Isso é igual ao log. Aí, ó, o meio a gente sabe que é 2 elevado a menos 1. E a base é 2 elevado a menos 1. Então, vai cancelar esse com esse. Aí vai ficar menos 1 sobre menos 1, que vai dar 1, né? Ó. A imagem do 1 não importa, vai dar sempre 0, né? Ó, se você for lá, g de 1 vai dar o log de 1 na base 2 menos 1. Como é 1, o resultado é 0. Perfeito? Tá ok? Então, como você vê, ó, aconteceu exatamente a inversão, né? Ó. Tá? Agora eu vou apagar esse aí para calcular os outros. Alguma pergunta aqui? Então, vamos continuar. Então, vamos continuar. Agora para o 2. Quem vai ser o g de 2? Vai ser o log de 2, aí a base é 2 elevado a menos 1. Aí você olha aqui, os coexpoentes do 2 é 1. Então, isso é 1 sobre menos 1. Mais com menos é menos, dá menos 1. Como eu disse, inverteu todos os valores. E no 4 vai ser menos 2. É só você calcular. Qual é o g de 4? É o log de... O 4 eu vou logo colocar 2 ao quadrado, né? A gente sabe que é o 4. Então, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado na base 2. 2 elevado a menos 1, né? 2 ao quadrado na base 2 elevado a menos 1. Aí, mesma coisa, vai cancelar isso com esse, né? Ó. Aí vai dar 2 sobre menos 1. Né? Ó. Esse 2 e esse menos 1, né? Ó. Então, mais com menos é menos. 2 dividido por 1 é 2. Menos 2. Né? Então, no gráfico vai ficar assim, ó. 1/4 agora com 2 e não com menos 2, né? Meio com 1. 1 com 0. 2 com menos 1. E 4 com menos 2. E daí você vai fazer o gráfico, né? Ó, deixa eu apagar aqui agora para a gente fazer o gráfico.
Então vamos lá, né? Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Perfeito? Aí vamos lá. Aqui, ó, os mesmos valores, né? 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Deixa eu só refazer aqui esse meio. Mais para cá, assim. Tá aqui. Aí a metade do 1 a gente sabe que é meio. E a metade do meio, eu vou deixar bem aqui no meio, né? Ó, é 1/4. Tá certo? Aí aqui vai estar 1 e 2, porque tem essas imagens. Para baixo também, né? Ó, só que menos 1 e menos 2. Aí vamos lá. Primeiro, 1/4 com 2. Então, 1/4 vai fazer o ponto lá com o 2. Então, vai ser bem aqui, né? Ó. Subindo aqui 1/4, né? Ó. Aí vai ser bem aí. Tá certo? Meio com 1. Então, meio vai ser exatamente aqui com 1, né? Tá certo? 1 com 0. Aí em cima do eixo X, passando no 1, né? 2 com menos 1. Aí é o 2 com menos 1. Então, é bem aqui, né? 2 com menos 1, né? E o último, que é 4 com 2. Certinho. E daí é só ligar a linha, que você vê exatamente o oposto do gráfico anterior, né? Tá ok? E agora vamos fazer a linha. Então, vai ser daqui assim, né? É como se fosse o gráfico anterior, só que invertido, né? Perfeito? Porque a função é decrescente, né? Tá ok? Né? Aí você nota o seguinte, que conforme você cresce o x, os valores do y ficam cada vez mais negativos. Conforme você pega o x e se aproxima do zero, as imagens ficam cada vez maiores, né? Tá certo? Cresce muito a função quando você vai calcular o logaritmo de número muito pequenininho, muito próximo do zero. Quando a base é um número entre 0 e 1. E na outra é exatamente o oposto de tudo que eu estou falando. Ok? Alguma pergunta até aqui? Tá? A ideia é sempre essa, olha só. Eu falei na aula passada que os logaritmos, quando foram criados, foi para resolver problemas de contas muito grandes, não é? E é isso que a gente tinha inicialmente, mas depois vários fenômenos da natureza podem ser explicados por logaritmos e várias equações podem ser resolvidas com logaritmos. Por exemplo, já viram falar na escala de Richter? Ela as contas, né, quando o cara fala, deu 3 graus na escala de Richter, as contas para obter esse 3 aí, ó, é feita com logaritmos, perfeito? É uma das principais aplicações do logaritmo, né, na natureza, é a escala de Richter, que mede a intensidade do terremoto. Alguma pergunta até aqui, senhores? Senhoritas? Colegas, então, é isso que eu tinha para hoje.